Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Vamos falar sobre o interesse colorado em atacante que pode ser o substituto de Ener Valencia no Colorado. Também falamos sobre uma joia que pode ser vendida e o Inter já definiu o valor que quer por este jogador. E a gente traz detalhes aqui no canal depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhuma novidade, nenhum vídeo. Compartilha com teus amigos colorados, amigas coloradas, para todo mundo conhecer o meu trabalho, tá certo? Sem mais enrolação, bora falar de Inter. Vamos lá, pessoal, quero começar esse conteúdo falando sobre Ener Valencia, jogador que pode deixar o Internacional. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal, mas uma nova informação surgiu sobre um possível substituto, um jogador que chegue para ocupar esta vaga deixada por Ener Valencia. E o nome que surge é de Carlos Vinícius, atacante que está no futebol da Inglaterra, joga no Fulham e não vai renovar o seu contrato por lá. O jogador fica livre no mercado nos próximos dias e o Inter estaria recebendo pelo menos algumas sinalizações de empresários e oferecimentos sobre esse jogador. Ou seja, empresários ofereceram o jogador à direção do Internacional, que está analisando este nome. Vale lembrar que não é um nome novo. O Inter já buscou esse jogador em algumas temporadas. O Carlos Vinícius teve bons momentos no futebol inglês, hoje não vive o seu grande ápice no futebol da Inglaterra, tanto é que não vai permanecer por lá. É um atacante alto, forte, de muita imposição física, jogador que ficou conhecido até na rede social há algumas temporadas como Vini da Pose. O Carlos Vinícius, que já foi inclusive especulado no Grêmio também nas últimas temporadas. Bom, a informação que alguns colegas trouxeram, entre eles o Jairo Vinck, pessoal também do Vozes do Gigante, é que o jogador está sim na mira do Internacional para ser um possível substituto de Ener Valencia, jogador que a direção colorada já está quase perdendo a paciência. Várias chances já foram dadas ao Valencia, várias oportunidades, o Inter já fez de tudo para tentar recuperar esse jogador, mas parece que não vai dar. O Valencia tem sim uma possibilidade de saída para o futebol norte-americano nesta janela, o Inter aguarda propostas. Eu mantive contato nas últimas horas com o empresário do Carlos Vinícius, que é o Flávio Ribeiro. E, em contato com ele, eu obtive a seguinte informação. Leonardo, ainda não chegou nada, não tem nenhuma proposta do Internacional nem do Grêmio por esse jogador. Eu até perguntei se o Grêmio tinha feito algum contato, porque já buscou esse jogador lá atrás. E essa foi a resposta. Não teve ainda um contato oficial, mas eu estou aguardando. O jogador já recebeu outros contatos do futebol brasileiro, ele deve retornar ao país. São algumas equipes que buscam esse jogador, mas o Inter, segundo o empresário, tem sim uma sinalização. Não há nesse momento um contato oficial, não há uma proposta, mas o Inter sim está analisando esse jogador, mantém ele no radar para caso haja de fato uma saída do Valencia, ter já um nome para ser um alvo da direção no mercado. É importante porque é um jogador brasileiro que ainda relativamente é jovem, está beirando ali os 30 anos, é um jogador ainda que tem muito a dar para o futebol, é um jogador que está, digamos, quase no seu ápice físico, é um jogador que certamente chama a atenção de vários clubes do futebol brasileiro. Se eu não me engano, até o Palmeiras, algumas temporadas, tentou a contratação desse jogador. Eu acho um nome interessante e que o Inter deveria investir caso tenha de fato a saída do Ener Valencia. Eu lembro aqui que, claro, o Carlos Vinícius não vai ser um jogador barato, caso o Inter tente a sua contratação, porque é um jogador que vem do futebol inglês, que está acostumado a ganhar em libra, e esse salário é muito mais alto, essa moeda é muito mais valorizada que o real, é até mais valorizada que o euro, só para ter uma base assim de comparação. Então, certamente, é um jogador que vai pedir para mais de 1 milhão. E o Inter
tendo a saída do Valência, vai ter esse poder de reinvestir esse valor. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários sobre esse jogador. Eu gosto e gostaria que o Inter investisse no Vini da Pose, o Carlos Vinícius, atacante brasileiro que está na Europa já há algumas temporadas. O próximo assunto desse vídeo vai tratar de uma joia do celeiro do Internacional. Trata-se de Gustavo Prado, jogador que vem sendo especulado também, muito se fala sobre o Gustavo Prado, ele que recentemente inclusive trocou de empresário. Ele está sendo agenciado pelo André Curi, que é um empresário que tem muito trânsito dentro do estádio Beira-Rio, tem vários jogadores, Antony, Alan Patrick, Bruno Gomes, tinha também outros atletas como Maurício, Yuri Alberto, então o cara, tem o Kaique Rocha também, então é um cara que tem muito trânsito dentro do estádio Beira-Rio e é um cara que já ajudou bastante o Internacional em muitas negociações, tanto de chegadas como também de saídas. Foi um cara importante, por exemplo, na venda do Yuri Alberto ao Zenit, também do Maurício ao Palmeiras. Pois bem, a Rádio Gaúcha trouxe uma informação nas últimas horas de que o Inter definiu o valor para vender o Gustavo Prado, jogador que é sim um dos ativos do Inter nessa janela de transferências. Vale lembrar que o Inter colocou no seu orçamento 160 milhões de reais em vendas de jogadores nessa temporada. Ainda está bem distante de bater esse valor, são vendas muito baixas que o Inter fez até o momento, lembrando que o Gabriel Carvalho conta para o orçamento da última temporada, ele foi vendido ali nos últimos dias do ano passado, por isso o Inter precisa de grandes vendas, ou pelo menos de algumas vendas que ajudem a compor esse valor. E segundo a Rádio Gaúcha, o valor definido pelo Inter é de 6,5 milhões de euros para começar a conversar sobre uma possibilidade de saída do Gustavo Prado. Esse valor em reais gira ali em torno de 40, um pouco mais de 40 milhões de reais aqui na nossa moeda. Lembro aqui também que o Inter detém apenas 60% dos direitos econômicos do Gustavo Prado. Isso inclusive consta no portal da transparência do Internacional, que divulgou há pouco um relatório com os direitos econômicos dos jogadores e o Gustavo Prado aparece com 60%. Ou seja, o Inter pegaria ali mais ou menos, numa conta aqui muito simples de cabeça, 4 milhões de euros por esta negociação, caso ela de fato se concretize nesses moldes, nesses valores. Seriam ali 25, 26 milhões de reais aos cofres do Colorado. Eu acho um valor ainda baixo, sinceramente, para o potencial do Gustavo Prado, embora realmente não seja um jogador que tenha se provado ainda muito no futebol profissional, precisa talvez de mais minutagem para que isso possa acontecer, mas considerando que é um jogador que pouco apresentou ainda justamente entre os profissionais, é um valor razoável. O que me pega realmente é a porcentagem do Inter, né, de 60%, que acaba baixando bastante esse valor. Se fosse pelo 100%, pela totalidade dos direitos, aí sim acho que seria um bom negócio a venda do Gustavo Prado. Lembrando que clubes como o Porto e também equipes do futebol italiano, Porto de Portugal e do futebol italiano, equipes já buscaram o Gustavo Prado, já entraram em contato com o seu empresário, o André Curi, que tem muito boa entrada, inclusive, no mercado português e no mercado italiano, justamente. Então ficaremos de olho nessa possibilidade de saída, porque, pessoal, o Inter vai ter que fazer uma grande venda. Essa é que é a verdade. E o Gustavo Prado não está colocado como uma grande venda. O que é uma grande venda? É Vitão, é Vitor Gabriel, é Wesley, são esses jogadores que já têm um valor de mercado um pouco maior, são jogadores mais consolidados no futebol profissional. Mas talvez exista a possibilidade do Inter, digamos, salvar ou pelo menos impedir uma grande venda, vendendo mais jogadores com valores menores. É o caso, por exemplo, do Gustavo Prado, é o caso do Ricardo Matias, é o caso do Antony, goleiro. Então esses jogadores que não têm um valor tão grande, talvez ainda pela pouca projeção, pouca minutagem, o Antony é goleiro, a gente sabe que goleiro vale um pouco menos no mercado,
Então, o Inter considera essa possibilidade de chegar a esse valor que pretende dos 160 milhões com vendas menores, mas aí tem que fazer mais vendas, uma quantidade maior de jogadores saindo nesta janela. Tudo vai depender das propostas. Isso já foi, inclusive, dito no microfone da Rádio Bandeirantes pelo José Olavo Bisol, dirigente do Internacional. Tá certo, pessoal? Eu volto ainda hoje, nessa sexta-feira, para a gente atualizar o Colorado aqui no YouTube com novas informações que surjam nesse grande feriado. Quinta-feira, feriado, trabalhei normalmente, sexta-feira também estamos aqui. E eu não estou reclamando, eu amo o que eu faço e faria tudo de novo. Então, por favor, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e até a próxima, até o próximo conteúdo. Até mais!